Olá, pessoal, tudo bem? Estou de volta para mais uma aula com vocês de língua portuguesa. Sou a professora Deli e hoje vamos falar sobre a compreensão e ideia central de um texto. Todo texto ele tem a sua ideia central, a sua ideia principal. E às vezes muitas vezes é confundida com título, né? E título e tema são coisas diferentes. Ideia central tem a ver com o tema, tá? Título pode ser qualquer título, não importa o tema. É claro que você vai, a sua escolha na hora que você vai estar escrevendo. Se o tema é escravidão, o título pode ser, sei lá, chegou a hora da liberdade. Nada a ver com escravidão no título, né? Então você pode abordar o título que você quiser, mas o tema, né, ele não é exatamente o título de um texto. Tema tem a ver com a ideia central, a ideia principal que aquele texto vai abordar. A gente viu alguns exemplos na aula passada e a gente vai relembrar aqui, ó, a gente poder relembrar isso aí. Como a gente falou, ó, a ideia central que eu falei para vocês, a gente falou sobre o título, né? Perdão, título não. O texto sobre a girafa. Embora aqui as opções, ó, fale sobre a alimentação da girafa, que fala que ela come folha. Aqui, ó, ela falou que não dorme muito. Em nenhum momento esse texto abordou sobre dormir. As girafas são animais únicos, a letra C, ó. Aqui, embora fale que nenhum animal, os outros animais não podem chegar a esse tamanho, pode até ter a ver com a letra C, né? Que tá aí para nos confundir, porque as opções aí, elas servem para isso, só tem uma. A letra D, que é a resposta, a altura das girafas. Essa é a ideia principal. E fala que são os animais mais altos do mundo, e à medida que você for lendo, você vai percebendo, ó. Ele fala sobre a altura da girafa, ele fala que ele tem o pescoço e as pernas muito longos, né? Eles são girafas que são tão altas, ó, que elas comem as folhas das árvores altas, ó, que nenhum animal pode chegar a esse tamanho e que as girafas machos são ainda mais altas que as fêmeas. Então, tudo é abordando sobre a altura da girafa. Então, esse é o ponto central, né? Como a gente viu outro exemplo também dos furacões, ó. Furacões são tempestades de verão. Em nenhum momento verão é citado no texto. Olha aí, ó, serve para nos confundir, ó. Furacões são tipos de tempestade? São, ele fala assim, ó, são grandes tempestades? Ok, também é verdade essa informação, mas não é a ideia central. Letra C, os furacões são grandes e perigosas tempestades. Isso, são grandes tempestades, ó, e lá no texto também fala que é perigoso. Explica por que é perigoso, tá? À medida que a gente vai trabalhando o texto, a gente vai percebendo isso. Eles coletam calor, energia da água, move-se lentamente para a terra à medida que eles se tornam mais fortes. Aí explica por que ele é perigoso. Então, por isso que a letra C é a ideia central. Assim como falam, tornados e inundações, que servem para nos confundir. Embora eu fale que isso está presente nos furacões, mas não é a ideia central, tá? Vamos ver o próximo exemplo aí, sobre exercício físico. Vamos lá. Vamos ver o que aborda aí. O exercício físico te ajuda a sentir-se melhor, pois auxilia na perda de peso e o torna mais resistente. Uma maneira de se manter saudável é se exercitar. Nadar é uma boa forma de exercício. Isso ajuda você a sair e se refrescar. Praticar um esporte é outra forma de exercício e uma maneira divertida de ser ativo. Ter aulas em uma academia também é saudável e te ajuda te deixa em forma, ok? Existem muitos tipos de exercícios que você pode fazer para melhorar sua saúde, ok? Esse é o nosso texto. Olha só as opções apresentadas aqui para a gente identificar a ideia central. Escolha uma maneira divertida de exercitar. Vamos lá, parte que fala que é divertido. Fala que é uma maneira divertida de ser ativo. No caso, é praticar esporte, né? Escolha uma maneira, ele está falando para mim escolher uma maneira divertida de exercitar aqui. Existem muitos tipos de exercício. No texto fala sobre muitos tipos, né? Nadar, praticar esporte, ir para academia, ok? E a letra D, ó, se você não está feliz, o exercício vai consertar isso. Falou sobre isso. Ele falou que ele vai me fazer sentir melhor. Mas não que eu esteja triste, eu tenho que fazer um exercício.
Se fosse assim, a gente ia curar nossa tristeza só praticando esporte, fazer algum tipo de exercício físico. Então, as 4 opções apresentadas, elas servem para isso. As opções, às vezes, a gente nos confundir, né? Como eu falei, escolha uma maneira divertida de exercitar, embora ele fale sobre isso, mas isso não é o foco do texto, não a ideia central do texto, tá? Letra B, existem muitos tipos de exercício? O texto está falando sobre muitos tipos de exercício, ok? Então, é a letra B, ó, a ideia principal desse texto aí. Ele aborda muitos tipos de exercício e ele detalha e vai explicando para nós como eles funcionam, cada exercício. Diferentes formas de se manter saudável. E, se você não está feliz, o exercício vai consertar isso. Então, vocês estão vendo as opções que nos é dada? A gente tem que sempre voltar para o texto, fazer a leitura e identificar a ideia central, para a gente não se confundir, tá? Quando a gente aborda um texto. Vamos para o próximo exemplo aí comigo. Vamos lá. Vamos ver um cordel. Olha só esse tipo de texto agora. O cordel Quilombolas. A Revolta dos Escravos, de J. Victor, disponível no Saiba Mais abaixo. Tem um trecho desse cordel, tá? Ele não está completo aí. Vamos para a leitura? Vamos lá. A terra antigamente, muito antes de Pompeia, diferenciava muito da nossa atual ideia, em continentes colados denominados Pangeia. A África e a América do Sul, aqui no Brasil, distanciaram no tempo, depois que tudo expandiu, formando nosso planeta e a crosta assim dividiu. A raça humana foi do continente africano, originária primeiro, disso ninguém tem engano. Seu sangue corre nas veias de qualquer um ser humano. O europeu, na ganância, saiu do seu continente, escravizando os povos, se achando inteligente, ignorando que os negros foram a origem da gente. Então se estabeleceram para a futura empreitada, conquistando o litoral com sua forte armada, desbravando matas virgens que ia sendo cortada. Precisavam mão de obra, trazendo então prisioneiros. Da África vieram os grandes navios negreiros, e nas viagens sofridas, poucos chegaram inteiros. Com a grande escravatura e o vil comércio humano, condições desrespeitosas sob um jugo tirano, o negro zarpou pras matas, em bandos a cada ano. Tá? Então, a gente está vendo esse cordel, como fala o título, né? Quilombolas. A gente vê qual é a ideia central desse texto. A gente vê que é um texto um pouquinho maior do que a gente trabalhou, alguns exemplos que eu apresentei para vocês, e a ideia central desse texto aí, ou seja, como a primeira questão fala, qual é a ideia central desenvolvida no texto? A gente vê que ele abordou a ideia central, falou sobre exemplos. Então, a ideia central do texto, olha só qual é. Já pensaram aí? Qual é a ideia central? Olha só a ideia central. A ideia central consiste na ideia da escravidão, pelo ponto de vista do escravo. Se a gente for voltar aí para o cordel, a gente vai precisar aí, ó, que eles precisaram de mão de obras, então eles fizeram eles prisioneiros. Eles vieram, ó, em grandes navios, sofriam nas viagens e não chegaram inteiros, ou seja, muitos deles morreram pelo caminho. A gente vê vários exemplos, eu peguei esse aqui como exemplo, ó, a gente vê vários exemplos aqui, ó, disso ninguém tem engano, seu sangue corre nas veias de cada ser humano. Eles começam a detalhar as condições, né, o que eles sofreram na escravidão, nesse período tão triste da história, né, período da escravidão. E aí a gente vê que a ideia central consiste na ideia da escravidão pelo ponto de vista, né, do escravo.
o que ele sofreu, como foi esse período difícil para ele. Então, essa é a ideia central desse cordel aí, desse texto, tá bom? Vamos para a segunda questão. Vamos lá. 2. É possível o uso desse cordel em sala de aula? Justifique sua resposta. É possível usar esse cordel em sala de aula? O que vocês acham? Ele fala sobre escravidão, né? Em sala de aula, será que ele é possível ser utilizado? Como, né? Olha só, vamos lá. A utilização desse cordel, ele é possível ser feita na sala de aula, em que é preciso apresentar uma abordagem histórica prévia a respeito da escravidão. Eu posso começar em sala de aula usando esse cordel aqui, para a gente começar a perceber que período foi difícil, como foi difícil para os escravos, né? Muitas vezes a gente lê a história, mas quando a gente se torna um personagem da história, né? A gente, é claro, a gente fica com mais veemência, mais realidade dos fatos ali. E para quem sofre e já tem, são descendentes, quem já sofreu isso, é claro que isso aí é bem mais nítido, é mais real quando a gente escuta relatos reais de pessoas que vivenciaram esse período tão difícil, né? Vocês perceberam na nossa aula como é fácil a gente identificar a ideia central, mas é fácil quando a gente a gente presta atenção e a gente faz várias leituras, tá? Muitas vezes a gente lê uma vez só e vê as opções é essa. Não. Vocês perceberam que a gente tem que voltar no texto, pegar a opção peraí, falou sobre isso, mas não é a ideia central, ele só citou sobre isso. Então, a gente vai na opção B, C e D, a gente vai analisando as opções e sempre voltando para o texto, fazendo outra leitura, porque isso é necessário para a gente identificar a ideia central, tá? Porque senão a gente não consegue, aí vai ficar difícil, tá bom? Eu espero que tenha ajudado vocês, nossa aula fica por aqui, não esqueça de acessar a plataforma Eduque, tá bom? E te aguardo na próxima aula. Tchau, tchau!